Fala, fala pessoal, muito boa tarde, vão chegando que a live de hoje, eu quero tratar de um tema que eu falei nos stories aqui do Instagram nos últimos dias, que são derivativos. Então, derivativos de fundos imobiliários, opções para ações, já que nós não temos opções em fundos imobiliários ainda, acho que gerou um pouco de polêmica, gerou dúvida, eu vejo muitas pessoas com dúvida nesse tema, e eu disse, deixa eu trazer isso para uma live, tá? E aí, então, eu quero trazer isso para vocês. Então, se vocês estiverem me escutando bem, por favor, digam se estão me ouvindo bem, se estão me vendo bem, se está tudo ok na imagem, já me digam de onde vocês estão falando e sim, estou bem agitado hoje, gente. Na verdade, estou fazendo essa live, estou bem empolgado aqui para fazer essa live e fazer novas lives aqui com você no Instagram. Depois eu subo ela para o YouTube também. Eu estou me sentindo muito bem nesta segunda-feira. Eu espero que vocês também estejam se sentindo bem nessa segunda-feira, 2 de setembro. Polêmica, né? Temos bastante polêmica aí rodando na política, no X, essa questão de X, tal, mas nós não vamos falar disso hoje. Eu estou me sentindo muito bem e eu quero até depois fazer uma live ou alguns stories explicando isso para vocês. Vai ser um tempo aí meio cansado, mas eu quero esperar isso se acomodar, ver se realmente isso vai se consolidar. Quem me acompanha aqui no Instagram sabe que, né, eu machuquei as costas, tive uma hernia de disco bem ruim, eu quero até contar essa história dessa melhoria e tudo mais. Mas o tema de hoje são derivativos, opções ou dividendos sintéticos, como vocês prefiram falar. Só me digam aí que ninguém ainda me confirmou se o som tá bom, se vocês estão me ouvindo bem, de onde vocês estão falando e muito boa tarde. Boa tarde, Cris, boa tarde, Renan, Macedo. Vão entrando, pessoal. Live, 1h é dureza, né? Mas vai ser rapidona, porque eu acho que é um tema muito legal, tá? E pode ajudar muito vocês. Então, eu vou direto começar, gente. Esses dias eu recebi uma pergunta, Wesley me comentando aqui, som top, falando do Distrito Federal, Investe, tá falando de Brusque, Investe Léo, Fabrício, legal, então tá todo mundo me ouvindo. Então vamos lá. Gente, esses dias me fizeram uma pergunta sobre os derivativos e fundos imobiliários, né? Porque agora eu posso comprar fundos imobiliários a termo, ok? Então eu já posso fazer operação descoberta com fundos imobiliários e passei a poder comprar fundo imobiliário a termo e me perguntaram, olha, vai vingar esses derivativos de fundos imobiliários? Então, para quem não sabe, comprar a termo comprar com uma carência para pagamento, ok? Vou tentar explicar bem simplificadamente, não vou entrar em termos técnicos. Então funciona mais ou menos o seguinte, você vai numa loja, você compra um tênis e diz o seguinte, olha, eu quero pagar esse tênis daqui 6 meses. Tem como? Tem. O lojista vai dizer o seguinte, olha, esse tênis custa R$500, se você quiser pagar daqui 6 meses, nós passamos o seu cartão de crédito para comprar daqui 6 meses e vai custar R$600. Então de 500 ele passa para R$600. Você diz, ok, legal. Pode levar, porque eu preciso muito desse tênis que eu vou correr uma maratona e eu não tenho como correr essa maratona e eu também não tenho os R$500 para pagar agora. Se eu comprar um fundo imobiliário a termo, tá? Pode ser uma ação, pode ser um fundo imobiliário, vai ser a mesma coisa. Eu vou comprar o fundo imobiliário agora, né? A cotação de mercado. E aí eu vou pagar, por exemplo, daqui 6 meses. Eu posso ter um termo de 30 dias, de 60 dias, de 90 dias, tudo isso varia. E aí eu vou ter uma taxa de juros que ela é um pouco superior ao CDI. Então a sua corretora, mais ou menos, que vai fazer essa operação para você. Então você vai pagar tipo uma taxinha de juros ali para fazer essa compra a termo. Então você compra hoje para pagar daqui 60, 90 dias. E aí tem um detalhe, tá? Na compra a termo, você normalmente nas corretoras você não consegue fazer no home broker. Eu não sei dizer de todas, tá? Mas normalmente você só vai conseguir fazer pelo assessor. Então você vai ter aquelas taxas extras da chamada corretagem balcão, que normalmente é 0,5% de tudo isso. E aí as pessoas ficam me perguntando, poxa, isso vai evoluir? Vai fazer sentido? Vão vir as opções para fundos imobiliários? Parece que sim, nós já temos a possibilidade de eu operar vendido. Então eu vendo algo que eu não tenho, eu tenho a possibilidade agora de mercado a termo. Então um próximo passo provavelmente vão ser as opções em fundos imobiliários. Eu disse que, gente, que eu acho que vai vingar, sim, eu acho que faz sentido vingar, mas eu acho que não faz sentido para a pessoa física, tá? Por quê? Porque a pessoa física que busca fundos imobiliários, ela busca o quê? Ela busca um ganho recorrente, uma tentativa de ganhar mais do que a renda fixa, mas sem tanta volatilidade como nós temos nas ações, e um ganho recorrente, aquela renda mensal recorrente e constante que o fundo imobiliário nos dá. E aí as pessoas vão começar a entrar nesse mercado derivativo
Eu acho que não faz sentido, eu acho que não combina muito com essa pessoa física que faz essa compra de investimentos com esse formato. Porque você tem um custo. Hoje, só para você ter uma ideia, se você for fazer uma compra a termo, qualquer compra a termo que você for fazer, ela de um modo geral vai custar mais do que os rendimentos que o fundo imobiliário paga, com exceção ali de um ou outro fundo imobiliário de recebíveis. Então a possibilidade de você ter um ganho de spread de juros é muito pequeno. Fora que você vai ter que pagar daqui 6 meses, você não sabe quanto que vai ter a cotação. Como é que funciona normalmente nas ações? Nas ações, quando eu faço uma compra a termo, normalmente a expectativa é a seguinte: nossa, está muito barato. Eu não quero vender nada do que eu tenho. Eu vou fazer uma compra a termo para pagar daqui 6 meses, tá? Qual que é o grande risco? Se o mercado desabar, você vai ter que pagar aquele valor e não tem escapatória. Na minha história como investidor, 21 anos como investidor, eu aprendi que derivativos não é algo que combine muito com os investidores. E aí, eu falei tudo isso, e principalmente aplicado a fundos imobiliários, e aí, ontem ou antes de ontem, eu publiquei os percentuais da minha carteira, né, fundos imobiliários, ações e tal, e tem lá 1%, menos de 1% na verdade, em opções. E aí veio um seguidor e disse: pô, como assim, velho? Tu falou que derivativo não é uma coisa muito interessante. Pessoa física, tu tem aí o derivativo na tua carteira, que é opções. Eu expliquei para ele: olha, eu estava falando em fundos imobiliários, opções, obviamente, se eu tenho, são de ações, porque nós não temos opções em fundos imobiliários ainda. Mas mesmo assim, eu ainda acho que não faz tanto sentido assim para boa parte dos investidores em ações. Eu quero mostrar duas coisinhas para vocês, tá? Legal, gente? Só para mostrar para vocês, eu invisto em opções desde 2008. Um dos primeiros livros que eu li foi esse aqui, ó, Investindo em Opções. Olha que legal aqui, ó. Olha quem é o autor deste livro, tá? Baster. Esse livro aqui é de 2007. Quando você abre aqui, você abre nessa parte aqui, né? Você tem aqui que ele é de 2007. Curiosamente, esses dois livros sobreviveram. Eu perdi muitos livros, eu me mudei muito durante um tempo. Eu perdi muito livro, emprestei, e livro se perde. Mas livro de opções é uma coisa que eu acabava não emprestando muito, eu tenho alguns outros, e aí esses livros sobreviveram. Esse que eu mostrei para vocês era um da Expo Money, que acabou depois virando Infomoney, tá? Só para vocês verem como eu sou um pouco antigo nesse mercado. Mas o que eu gostava mesmo era esse aqui, ó. Fique Rico Operando Opções. É um autor americano, mas curiosamente, cadê? Tá aqui, ó. Tradução do Baster também. O Baster, ele é famoso por suas opiniões duras no mercado, né? Uma forma de falar, com a qual eu não concordo muito, mas concordo muito com muitas visões que ele tem. Não todas, mas com muitas visões que ele tem. E ele era um investidor de opções. Hoje você vê que ele praticamente não fala mais muito desse tema. E aí o que acaba acontecendo? Poxa, eu estudei lá em 2008, eu investi por muito tempo em opções. E o que eu posso dizer para vocês é que é o seguinte: por que eu digo que para boa parte dos investidores normais, opções acaba não sendo a melhor estratégia ou a estratégia fantástica? Porque o que acaba acontecendo? Eu tenho visto muitas pessoas tentando resolver a sua vida com o universo dos investimentos. E, poxa, você vê opções, quando eu olho no home broker, né, não é difícil você ganhar 300%, 500% investindo em opções. E isso brilha os olhinhos, né? Brilha igual essa minha camiseta aqui, ó, parece uma camiseta marca-texto. Por sinal, eu adoro amarelo e eu não estava usando. Me sinto até bem com amarelo. Mas brilha os olhinhos, tá? Pô, 1000%, né? A estratégia do pozinho, 1000%. É isso aí mesmo, opções é isso. Só que perde também, né, gente? Perde tudo. Então, vira pó o seu dinheiro. E aí, eu vejo muitas pessoas o quê? Ela quer resolver a sua vida com os investimentos e aí ela acaba assumindo um risco descomunal de quebrar. Ela começa a assumir um risco de perder muito dinheiro, ok? Esse é que acaba acontecendo com opções. E aí o que eu acabo vendo? Aí você vai tendo várias estratégias de opções, né? Você tem as put, que eu dei uma bola fora ontem nos stories, né? E eu tenho as calls, que são o quê? Opções de venda, as puts, e opções de compra, tá? Então eu posso comprar, posso vender.
opções de venda, as opções de compra. Mas qual que é o tema que eu quero dizer para vocês? Por que eu acho que isso não faz tanto sentido? Não é que não faça sentido, eu acho que não faz tanto sentido assim. Vamos lá. Opções de compra. Muitas pessoas acabam vendendo opções de compra, tá? Para conseguir fazer o que eles chamam de dividendos sintéticos, ok? Que é o quê? Eu tenho as ações, então eu tenho, por exemplo, ações do Banco do Brasil. E aí isso foi uma realidade muito clara. Eu tenho ações do Banco do Brasil a R$29, e aí a R$29 essas ações, tá ali há um tempão, a R$29, R$29, tá? E, pô, o que você faz? Você vende uma opção de compra de Banco do Brasil a, por exemplo, R$33, que é o que nós sempre chamamos assim, né? Longe do dinheiro. Então, você vai lá e vende uma opção de compra de R$33. O que é vender uma opção de compra? Você está dando a opção para alguém de comprar as ações do Banco do Brasil a R$33, ok? Deixa eu tomar uma aguinha. Legal. Aí passa um tempo, né, aquela opção, ela acaba virando pó. Virando pó por quê? Porque ela perde validade. A opção normalmente tem um prazo de validade. E vai lá e diz, não, eu vou vender essas opções para o próximo vencimento, para daqui 30 dias. Agora tem um vencimento semanal, mas não, das contas ainda o que está tendo liquidez é o vencimento mensal. Então, vendo daqui para daqui 30 dias, ok? E botei uns pila no bolso. Botei lá, tipo, 0,8% do valor da ação, né? Não, nem dá isso. Vai dar 0,5% do valor da ação. E nem isso vai dar, tá? Aí vamos supor que dê 0,5%. Então tá 29 por 33. Aí você vende a primeira. Pô, caracas, ganhei 0,5%. Tô exagerando aqui, porque não dá 0,5, tá? Pô, legal. Mês que vem, pau, 0,5 de novo. Pô, isso aqui é dividendo sintético. Todo mês eu vou fazendo opções e vou botando um dinheirinho no bolso, ok? O que acaba acontecendo? De repente, as ações do Banco do Brasil, começam a subir. Começam a subir. Vai a R$40. Aconteceu. Vai a R$40. E você tem que vender as suas ações a 33. Para ganhar aqueles pilinhas, você perde toda a valorização da ação. E aí as pessoas vão dizer, não, mas isso é exceção. Não é bem assim. Não é bem assim. Para quem não sabe, o Eurico, um sócio do Desmistificando Research, que escreve sobre ações, eu também escrevo, né? Mas o Eurico é o analista principal de ações. O Eurico, ele faz opções, mas eu não gosto muito. Eu gosto muito pelo seguinte, se eu vender uma opção de uma empresa que eu acho que tem potencial de valorização, é uma loucura, porque eu estou limitando o meu ganho. Então assim, na época do Banco do Brasil, nós tínhamos, tanto eu quanto ele, quanto a carteira recomendada, tínhamos muito Banco do Brasil com preço médio de 29. E aí nós dizíamos para os nossos assinantes, olha, não faz sentido. Nós estamos achando ela muito descontada. Não é que você vai vender opções de compra, mas é que faz o dividendo sintético. Mas, cara, é uns pilas para limitar o teu ganho. E acabou que isso realmente aconteceu, né? Acabou limitando o ganho. Então, e aí entra, e ok, beleza. Dito isso, tem deixa eu me perder aqui, mas deixa eu voltar para uma parte. Até durante quando o Eurico fala de opções, o Eurico sempre diz assim, meu pai investe em opções há 40 anos. 40 anos, gente, é muito tempo. E assim, ele sempre faz venda de opções, né? Ele nunca faz compra de opções, porque opções tendem realmente a virar pó, né? Mas assim, são estratégias complementares e uma vez ou outra. Então eu não quero dizer para vocês que não faz sentido. Eu mesmo uso opções, tá? E até vou explicar um pouquinho para vocês. Eu uso opções, mas o que eu quero que vocês entendam é um pouco isso, de você ter um pouco dessa consciência, mas ainda quero chegar aonde é o gatilho que eu acho que para boa parte dos investidores não faz sentido. Então, beleza, você vendeu lá a opção do Banco do Brasil, limitou teu ganho. Aí o que pode acontecer? Foi de 29 a 40. O que foi que aconteceu? Agora eu vou fazer uma venda de opções a 43, 44. Poxa, pode fazer sentido, porque quando sobe muito rápido, é difícil. Principalmente em ações, blue chips, um Banco do Brasil, uma Vale, uma Petrobras, que são as ações que têm liquidez para eu fazer isso, ela continuar subindo ad eterno, alguma coisa tem que acontecer. E de repente, às vezes, eu posso dizer, se eu me limitar meu ganho aqui, tudo bem. Aí, nesse ponto, o Eurico ele tem uma outra frase que eu gosto muito, que ele diz o seguinte, se eu não acredito mais no potencial de valorização daquela ação, e eu estou acompanhando o mercado como um todo, e eu tenho outras ações que de repente têm mais potencial, será que faz sentido eu vender uma opção de compra? Ou faz sentido eu vender uma parte das minhas ações
E aí, comprar essas outras ações. Aí é uma reflexão. Vai entrar em cada estratégia, porque você pode dizer o seguinte, não, Rodrigo, mas eu tenho Banco do Brasil, eu gosto dos dividendos, eu quero continuar recebendo os dividendos. Então eu acabo fazendo essa opção de compra para daí potencializar meu ganho. Opa, pode ser. Então, quando você fizer uma opção de compra, eu acho que esse é um cuidado muito importante que tem que ser feito. Não comprar algo que está absurdamente descontado. Não lançar uma opção de compra de algo que está absurdamente descontado. Por exemplo, Banco do Brasil hoje, PL um pouco maior do que 4. Você vai fazer opção de compra do Banco do Brasil? Para mim não parece ter muita lógica. Porque é algo que está muito descontado. Né? Então mas você vai fazer uns pilas a mais, aí você vai entrar o outro ponto, que para mim é o ponto de muita preocupação para boa parte dos investidores. Normalmente, tá? E eu passei por isso. Aqui, ó. Quando eu li esse livro aqui, eu passei por isso. Lá em 2008, 2009. Depois, a minha cabeça foi ficando melhor e eu acabei não precisando mais passar. Eu vejo também isso acontecer, até recebi relatos já aqui. Você vai lá, você lança uma opção de compra, ou você lança uma opção de venda, ou você compra, sei lá, você faz qualquer coisa. Você opera uma opção. Você muito pesado, tende a virar um investidor torcedor. Eu vejo muitas pessoas que acabam fazendo o quê? Elas acabam começando a querer acompanhar o home broker o tempo todo. Então ela começa o tempo todo a acompanhar o home broker. Ela fica vidrada no home broker. Ela acaba virando uma torcedora. Então ela tem lá as ações do Banco do Brasil, vou usar o Banco do Brasil como exemplo, tá? Ela tem lá as ações do Banco do Brasil, nesse caso aí de 29, ela fez a 33, e ela fica torcendo para a ação não subir. A ação começa a subir, ela começa a ficar angustiada. Toda a energia que deveria ser gasta para estudar psicologia de investimento, estudar balanço de empresa, estudar outros investimentos para abrir a mente, não ficar só limitado em fundos imobiliários, só em ações, só em ETF. Não, outros investimentos, abrir a mente. Tempo às vezes para fazer atividade física, né? Te ajudar a abrir essa mente. Você gasta olhando o home broker, ficando tenso, ficando estressado e passa a ter dificuldade de pensar. Aconteceu isso comigo. Eu não sei se aconteceu com algum de vocês. Se já aconteceu com algum de vocês que está aqui ao vivo conosco, comenta aqui para mim. Deixa eu ver, porque no Instagram já vieram me relatar isso no direct. Eu vejo muito essa tendência. E aí, o que me chama muito a atenção? Você faz tudo isso por uns pilas do seu patrimônio todo, porque você está fazendo isso com uma ponta da sua, a menos que você faça, né, as estratégias de pocinha, as estratégias malucas, que eu acho que não faz sentido. Então nós estamos falando aqui de um investidor linear, racional, a menos que então você vai fazer lá com um percentual do seu patrimônio, por exemplo, ações do Banco do Brasil, são 10% do seu patrimônio, vamos dizer que você esteja super exposto, você vai ganhar, não vai ganhar, mas vamos supor que você vai ganhar 1000% de 10% de todo o patrimônio, você vai ganhar 0,05% do seu patrimônio todo. Olha quanto é pouco. E aí, tem uma coisa que recentemente eu fiz uma live com a Lilian, do Aposente Seu 30, e ela falou, e é uma coisa que eu sempre falo, e eu vejo muito quem já alcançou a independência financeira sempre dizer isso. A galera que tenta vender muito produto de curso de investimentos, e obviamente eu tenho meu curso, sempre tenho dificuldade de falar isso, mas elas têm uma tendência de falar a mesma coisa. E nós acabamos tendo que falar outra, que é o seguinte, cara, você está fazendo um trabalho absurdo, que vai tirar um foco absurdo do que é mais importante, que é estudar os investimentos de verdade, que é estudar a psicologia dos investimentos, tá? Para ganhar algo que às vezes, se você deixasse de pedir um iFood no mês, você já botava aquele dinheiro para dentro. Essa é a verdade. A grande maioria dos investidores ainda está, né, construindo o seu patrimônio. Então ele não tem um grande patrimônio, a grande maioria, tá? Então ele está lá construindo o seu patrimônio. Então quando ele faz isso, às vezes ele está lá, sei lá, ganhando 80 pila, 100 pila, 200 pila. É um iFood do mês que ele deixou de pedir e ele ganha aquele dinheiro, ele aumenta o patrimônio naquele valor, não tem o estresse, não vira um investidor torcedor, não perde o foco, tá? Não fica lá grudado na tela do home broker. Uma vez eu disse para um amigo com quem eu trabalhei, né, era um juiz com quem eu trabalhei, e eu dizia para ele o seguinte, eu disse, fulano, home broker não é videogame. Não adianta ficar aqui grudado que você vai passar de fase. Não é assim.
Quando eu fico falando da complexidade que envolve os investimentos, as pessoas parecem que acham que, tipo, não, tem que fazer trader, tem que girar, tem que acompanhar um broker. Não tem que fazer nada disso. Eu acompanho, eu sou analista, eu quero saber o que está acontecendo no mercado o tempo todo para trazer as melhores opções para os nossos assinantes. Mas o investidor, de modo geral, ele não deveria. Tá? Ele deveria abrir uma vez por semana o home broker. Como é que está aqui? Nem home broker, um site com os valores. Para ter uma noção do que está acontecendo, do que não está acontecendo. Né? Essa é a grande verdade. E normalmente quando você parte para esse universo de derivativos, você fica vidrado e você perde totalmente a sua energia. Tá? Então assim, eu já vi. Gente, eu perdi dinheiro. Eu fiquei no 0 a 0 já no passado, tá? Já operei com derivativo, já operei com mini índice de bolsa, tá? Já operei com índice cheio de bolsa. Tenho amigos que perderam uma boa grana com derivativos. Eu nunca perdi patrimônio, né? Que eu acabava ganhando e tal. Aperfeiçoei muito a minha estratégia com opções, então eu uso. Fiquei muito tempo sem usar opções. Eu voltei a usar opções ano passado, gente. Eu fiquei, acho que uns 6 anos sem usar opções. Por quê? Porque como eu faço o trabalho de analista, eu era servidor público também, tinha um monte de coisa para fazer. Você fazer esse trabalho de opções, pô, aqui tem trava, borboleta, não sei o que, tem milhões de estratégias. Fiz tudo isso aqui várias vezes. Isso aqui toma uma energia absurda para ter um retorno que, na minha opinião, para a média, acaba não fazendo sentido. Tá? Então pensem muito nisso aqui. A Cris deu um depoimento aqui, deixa eu ver aqui o que ela comentou. Sim, Rodrigo, uns 2 anos atrás, quando eu tinha recém começado na renda variável, fiz essa besteira de investir em opções. Ganhei dinheiro, mas também perdi na mesma proporção e eu vivia ligado em gráficos das ações. Assim, Cris, eu não chamo de besteira, porque dá sim para você complementar a sua estratégia. Eu gosto da estratégia, mas ela não é para a grande maioria dos investidores. Essa que é a verdade. Por causa disso, porque são alguns pilas. E aí tem um grande problema, tá? Que é isso que você falou, que é ficar ligado nos gráficos e você fica tarado naquilo, você perde o seu foco. E aí você começa a achar que você vai resolver a sua vida com aquilo. A ganância liga dentro da sua cabeça. Você começa a ver o nível de volatilidade das opções. Você começa a querer comprar opções, porque você diz, caracas, valor de tudo 200%, imagina se eu tivesse comprado. E aí numa próxima vez você compra, e aí você perde. E depois você compra, aí você ganha. Vou comprar. Quando você vê, você está perdendo um horror de dinheiro. Você fica estressado, você fica doente. E o mais importante, que era acumular patrimônio e ter uma boa rentabilidade, você não consegue fazer. Então, assim, eu não vou demonizar as opções. Por favor, não é isso, eu tenho. Só que assim, gente, não é a resolução dos seus problemas. Normalmente com patrimônio pequeno, o teu foco tem que estar em outro. Normalmente, se você é um investidor recente, tem outras coisas ainda para aprender. E, de novo, óbvio, se quiser entrar, entra com força. Entra com força nos estudos, né? E aí é onde entra na questão dos fundos imobiliários. Para mim não combina muito. Né? Hoje nós não temos opções em fundos imobiliários, você vai ter termo. Se você acha, tá, Cris, que você ficava ligada nos gráficos por causa de opções com termo, você fica doente. Meu Deus, já fiz muito termo, tá? De novo, nada contra. Voltamos ao ponto do risco-retorno, do tamanho do seu patrimônio, do quanto você vai ganhar. Cara, eu vou ganhar o valor de uma pizza. Faz sentido. Pensa sempre nisso. Pensa nisso que eu estou falando para vocês. Cara, eu estou fazendo aqui uma estratégia absurda, tomando um risco absurdo. Vou ficar acompanhando, vou gastar energia para estudar, para ganhar uma pizza. Será que faz sentido isso? Entendeu? Será que não fazia mais sentido você se dedicar a entender melhor os universos das ações, entender melhor o universo dos fundos imobiliários? Então, por isso que eu acho. E aí vem um outro ponto. O investidor de fundo imobiliário, eu sempre digo, né, quando eu criei o Desmistificando lá em 2015, eu dizia, fundo imobiliário vai ser a porta de entrada da Bolsa de Valores. E se consolidou muito com isso. Então, esse investidor, ele nem tem muita experiência em Bolsa. Então, ele está entrando pela porta de entrada. Puta, e aí ele vai já de cara ir para derivativo? É loucura isso. É uma loucura, na minha opinião, total. Essa pessoa que está chegando agora e já vai para derivativo, então assim, para mim, não faz sentido para esse investidor. Pô, estou em ações, pô, já estou há muitos anos, entendo bem a estratégia, tenho um patrimônio legal, dá para começar a fazer algumas coisas. Então, deixa eu explicar para vocês o que eu faço. Eu faço muito opção de venda. Eu vendo opção de venda. E ela funciona como um complementar na minha estratégia de investimentos. Como vocês sabem, eu tenho uma parcela em fundos imobiliários, uma parcela que não pode diminuir em hipótese alguma de 1/3,
porque essa parcela é a parcela que paga as minhas despesas da casa. Tradicionalmente eu tenho um pouco mais de ações do que fundos imobiliários, mas busco às vezes tentar ficar entre meio a meio, mas aí vai depender se as ações estão mais descontadas ou não. Por exemplo, no atual momento eu estou com 1/3 em fundos imobiliários, 2/3 em ações. E aí, ok, beleza, eu tenho lá essa grana em fundos imobiliários. E eu não quero reduzir em hipótese alguma por causa dessa questão da minha geração de renda. Pô, e aí tem as ações, às vezes estão muito descontadas, tem uma ação lá que caiu demais e tudo mais. E às vezes eu quero ampliar minha posição. Vou dar um exemplo, o Vale do Rio Doce. Então, aqui é uma posição em Vale do Rio Doce. Pô, caiu bastante agora, recentemente. Fui lá, dobrei minha posição em Vale do Rio Doce. E aí caiu mais um pouquinho, eu disse, pô, não tem de onde tirar, não vou vender fundos imobiliários, pagar imposto de renda, tudo mais para comprar Vale. Aí o que eu faço? Eu vendo opções de venda. Então, se eu não me engano, as minhas opções de venda de Vale do Rio Doce estão em R$54 agora. Eu não lembro muito bem de cabeça, mas acho que são R$54. E aí eu fui lá e vendi essas opções de venda, quando bateu ali os 55, vendi a R$54. Legal? E aí, beleza, vendi a R$54, do tipo assim, pô, se eu tiver que ser exercido, tudo bem, eu vendo alguns fundos imobiliários aqui, sou exercido, porque eu botava 55 os quebrados, 54, pô, daí já caiu mais ainda, aí você é exercido, não tem problema. Mas é uma posição muito, muito pequena. E se não for exercido? Beleza, eu já estou com uma posição legal em Vale, não tem maiores problemas com isso. Então, pô, eu não preciso ficar acompanhando. Quando chegar no perto do vencimento, aí sim, eu vou ter que acompanhar um pouco mais, vou ter que olhar, às vezes posso até optar em dar um balão, né? Recomprar essas opções e vender novas opções, se cair demais e eu não quiser ser exercido, alguma coisa desse tipo, mas ela é sempre complementar. Eu tenho lá o dinheiro, eu tenho lá o patrimônio, pô, e de novo, é uns pilas. Se for pensar, faz tanto sentido assim? Nem faz tanto sentido assim pra mim. Mas assim, não é dinheiro de uma pizza, tá? Posso garantir pra vocês aí que dá pra comprar algumas pizzas com essas opções que eu vendo. Então, já tem um pouco desse diferencial. Eu não quero dizer aqui que, né, nossa, só vai dar para fazer se você tiver um patrimônio grande. Não, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é a evolução disso. Às vezes faz mais sentido você gastar energia com outras coisas. É esse ponto que eu quero trazer para vocês. E é importante, gente, não quero, em hipótese alguma, demonizar isso aqui. O que eu poderia de repente tentar demonizar um pouco é a aplicação disso aos fundos imobiliários por conhecer a característica dos investidores que buscam fundos imobiliários e por conhecer saber, né, que os investidores de fundos imobiliários eles acabam tendo uma experiência menor com ações, uma dedicação menor ao estudo desse tipo de situação. Então ele vai entrar muitas vezes numa situação como essa num oba-oba. Cara, se tu entrar num oba-oba em derivativo, tá? Eu não sei se a crise ainda tá aí, mas assim, se você entrar num oba-oba, e aí eu não sei se foi isso que aconteceu com ela, você vai se machucar. Você vai acabar perdendo dinheiro, você vai perder paz, você vai começar a ficar irritado. Então, às vezes assim, você é casado, você fica irritado em casa, briga com o marido, briga com a esposa, briga com os filhos, briga com o cachorro, né? E aí você não vai entender por que você está irritado. E você está irritado por causa daquilo, porque você está acompanhando aquele gráfico. Você está, meu Deus do céu. Legal? Então assim, essa é a dica. Depois tem um outro ponto importante quando eu comparo derivativo de fundos imobiliários com derivativo de ações. Principalmente quando eu falo de opções. Não tem ainda em fundo imobiliário, mas provavelmente logo vai ter. Para eu ter um derivativo, eu conseguir gerar um derivativo de ganho de dinheiro, normalmente eu preciso de 2 fatores, tá? Liquidez e volatilidade. Se eu não tiver muita liquidez, fica bem difícil de eu operar, porque os valores normalmente são pequenos e às vezes não tem formador de mercado e complica. Se eu não tenho volatilidade, eu não tenho o que se chama de valor extrínseco, que é o valor além daquilo que você está lançando. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Se eu tiver um exemplo grande aqui, só para ficar fácil. Tem ações do Banco do Brasil, e eu vou lançar uma opção de compra de Banco do Brasil. O Banco do Brasil está cotado a R$30, e eu vou lançar uma opção de compra a 29. Então veja, eu estou dando a opção para alguém comprar as ações de mim a 29, é 30. Só que já vale R$1. Só que já vale R$1, né? Ela pode comprar a 29, tá 30, só que vale R$1. Mas óbvio, existe um prêmio.
existe um prêmio para isso aqui, né? Se eu estou tendo muita volatilidade com essa ação, esse prêmio vai ser mais alto. De repente, ao invés de ser 1, é 2. Pô, você vendeu a 2, significa quase como se você estivesse vendendo aquela ação a 31. Isso vem da volatilidade. Se eu tenho uma baixa volatilidade, não vai chegar a 2. De repente vai dar 1,40, 1,30. Por quê? Porque quando eu tenho muita volatilidade, o mercado diz, opa, peraí, mas vale a pena eu pagar esses 2? Porque isso aqui pode ir a 32, 33, 34 e eu ganhar mais dinheiro. Então vale a pena eu pagar esse prêmio. Fundo imobiliário não tem volatilidade de ações. Então esse prêmio vai ser muito pequeno. E o que define esse prêmio? O prazo entre o dia que você compra a opção ou você vende, né? E o vencimento dela. Então quanto maior o prazo, maior o prêmio. Então quanto maior o prazo, maior a volatilidade, acaba sendo maior o preço. E tudo bem? Beleza. E em fundo imobiliário, o que vai acontecer? Não tem essa volatilidade toda. Então, a probabilidade de eu conseguir ter muito desse prêmio ali é muito pequena. Então, o que vai acabar acontecendo? Os prêmios em derivativos de fundos imobiliários, eles vão ser mínimos. Então, se em ações eu já tenho essa visão de que opções, mercado a termo, qualquer outra coisa, são para poucas pessoas. Então, às vezes até nos pedem assim, faz um curso de opções, nós temos vontade. Tanto eu quanto o Eurico temos muito conhecimento sobre esse assunto. Né? Imagina, gente, nós investimos há quantos anos? O pai do Eurico investe há 40 anos. É surreal isso. Nós temos vontade. Mas sempre tem essa questão de, tipo, como é que nós vamos atrair as pessoas? Porque você vende um curso trazendo o emocional da pessoa. Você vai resolver, as pessoas vão resolver a vida dela com esses investimentos. Putz, e aí tanto eu quanto ele não concordamos com essa forma de vender. Aí vai vir eu falar isso aqui para vocês, eu não vou conseguir trazer ninguém para o curso, não faz sentido. Mas essa é a verdade. Essa é a verdade. Tá? Não acho que faz sentido para muitas pessoas. Fabrício já veio aqui, já comentou que também aconteceu isso com ele. Cris disse assim que eu vi que para mim não dava, foi por aí que eu saí, né? Aqui a Cris, ó. Mas eu não tinha tanto conhecimento assim e nem tempo para ir perdendo com isso. Trabalho. Exatamente isso, Cris. Você e todos os demais que estão assistindo agora, ao vivo ou não, tá? Que você tem essa situação. O Fabrício ainda levantou aqui, ó. Tem ainda o pagamento do imposto de renda nas opções. Tem algumas peculiaridades, tal. O pessoal acaba podendo fazer confusões e tudo mais. Exatamente, Fabrício. Então o que eu quero dizer é isso, gente. Faz sentido? Faz. Não vou dizer que é um absurdo, mas não faz sentido para todo mundo. Pense na história da pizza. Cara, puta trabalheira desgraçada. Pô, eu nunca nem li um balanço de manhã. Ó, põe isso na cabeça de vocês. Eu vou fazer opções. O Rodrigo não entende nada. Eu vou lá no fulano diz que é dividendo sintético, ele que entende. Legal. Só pensa o seguinte. Você já leu um balanço de uma empresa? Você já escutou uma teleconferência de uma empresa que você tem? Você já leu um livro sobre investimento em ações? Um livro de qualidade, um Benjamin Graham, um Warren Buffett, um Howard Marks, alguma coisa assim? Você já leu um livro sobre psicologia de investimento? Tá? Já leu? Já fez tudo isso? Já está nessa fase? Pô, legal. Então acho que opções pode ser interessante. Você nunca fez isso. Você nunca leu nenhum balanço de uma empresa, nunca escutou nenhuma teleconferência de uma empresa que você tem. E você vai fazer opções? Você vai gastar energia para aprender sobre opções? Opções não vai resolver a sua vida. Então tome muito cuidado com isso. E aí lembre-se sempre desse ponto, da questão da psicologia. Isso pode entrar num negócio de ganância e você acabar perdendo dinheiro. Cris está dizendo o seguinte, ó, eu me empolguei muito no início porque comecei a ganhar dinheiro. Mas aí depois veio os tombos, mas aí eu ficava ganha e perde. É isso que foi horrível para o psicológico. É isso, Cris. É isso que eu digo. Eu passei por isso também. E é isso que eu queria que vocês tivessem essa consciência e tivessem esse cuidado. A grande maioria dos investidores está neste mercado há menos de 5 anos. Seja de ações, seja de fundos imobiliários. E eu sei o quanto isso pode ser prejudicial para o universo dos investimentos de vocês. Eu passei por isso. E eu sei como é isso. Quando você às vezes tem uma ansiedade por outros motivos, você quer sair do seu trabalho, você quer alcançar a independência financeira, sei lá, qualquer outra coisa, você põe todas as energias nesses investimentos e aí você quer aumentar a rentabilidade. E o que você perde é o teu psicológico. Quando você não tem uma visão adequada,
você acaba não pensando bem. Esses dias eu estava lendo um livro, eu leio sempre vários livros, né? Mas tem um dos livros que eu estava lendo recentemente, eu estou lendo muito Warren Buffett de novo recentemente, e aí tem uma parte que ele diz isso, cuide do seu psicológico, porque quando o seu psicológico não estiver bem, você vai tomar decisões muito erradas. E é esse o ponto que eu quero que vocês tenham esta consciência. Legal? Eu espero que isso tenha ajudado vocês. Tá? O Rafael já está vindo aqui, ó, sou medroso demais para usar opções, mas consegui independência financeira sem nunca usar opções. É isso aí, Rafael. O Rafael vai contar essa história para nós no curso, né, Rafael? O Rafael é nosso aluno do curso, vai contar essa história lá para nós no curso sobre a independência financeira dele, como é que ele está fazendo, como é que ele não está fazendo, que eu acho que isso é muito importante. Apesar de ser um curso de fundos imobiliários, ele se dispôs a fazer isso. E aí, Rafael, isso vem muito daquele papo que a Lilian também trouxe quando eu fiz a live com ela, que é isso, que normalmente alcançou a independência financeira, ele diz isso, gente, o foco é poupar e ter bons investimentos. Não é buscar uma estratégia que vai resolver a sua vida. Nossa, mas eu podia ganhar 3 vezes dividendos. Não vai. Não vai. Isso é feito para vender. Eu dispensei todo o meu pessoal de marketing recentemente. Por quê? Porque eu estava pagando, gastando muito com isso. E eu dizia muito não para eles. E eles eram até muito sérios. Né? Mas eu dizia muito não para eles. Por quê? Porque tem essas estratégias de marketing para vender. Não, você vai ganhar. Não vai. Você tem que ser... Acho que nós temos que ser sérios com o assunto investimento. Né? Então, tem muito disso. E eu tenho uma preocupação muito grande com o estado que vai ficar o psicológico de vocês nessas histórias. A live era isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que o horário é péssimo para fazer uma live, né? Então ela vai ficar gravada. Vou deixar aqui ela disponível para vocês no Instagram. Nós vamos subir também no YouTube para vocês. E aí, quem estiver assistindo depois, quem estiver vendo depois, não deixa de... Lembre-se de curtir, comentar, compartilhar com os amigos e deixar aqui embaixo se você gostou desse formato, o que você achou, o tema que de repente você gostaria de ver. É mais fácil fazer a gravação em live, então é uma forma de eu também conseguir trazer um pouco desse conhecimento para vocês, sem grandes produções, mas ao mesmo tempo conseguir trazer esse tema para vocês. Legal? Forte abraço para vocês e até a nossa próxima live.